sobre erros comuns que os casais cometem no casamento. E um deles e eu percebo que isso acontece muito com a mulher, que é depender emocionalmente do marido. E por que tem essa dependência emocional do marido? Primeiro, porque não entende essa questão das dimensões do amor e deposita no marido a responsabilidade de trazer para ela um amor o tempo todo, um amor em que ele é o único responsável por isso. Como assim, Carol? Então vou fazer você se imaginar. Então imagina você sendo o marido. Imagina você, esposa, com um marido que fale assim pra você: olha, eu sinto que você não me ama mais. O que tá acontecendo? Você não demonstra mais amor por mim. Então você imagina só o seu marido te dizendo isso. E você, num dia super corrido aí, né, tendo que trabalhar, tendo que cuidar da sua casa, com um filho doente, tendo que cuidar dos seus pais, tendo que fazer alguma coisa, sabe? Fazer despesa, um monte de coisas aí acontecendo no seu dia e o seu marido te dizendo: olha, eu sinto que você não me ama mais. E aí você sozinha pensa: nossa, eu preciso fazer algo para resolver isso. Então, o que eu posso fazer? Eu vou, sei lá, fazer depois do jantar, vou pegar um momento para ficar com ele. Um exemplo. E aí você, né, se organiza toda, põe as crianças para dormir mais cedo, dá um jeitinho, e aí vai lá, tem esse momento com ele, é tudo lindo, maravilhoso, demais, ok. No outro dia, a sua vida recomeça. Toda aquela correria que a gente sabe que tem, aquele monte de compromisso que você tem, e aí, aquele dia anterior que você fala: bom, fiz a minha parte aqui, né? Mostrei pra ele que eu amo, que tá tudo bem, tá tudo certo. E no outro dia, ele vem de novo e fala pra você: viu? Mas olha, eu não tô mais sentindo que você me ama. E aí você para e fala: meu Deus, mas eu tenho que toda hora tá falando pra ele, toda hora eu tenho que tá provando pra ele que eu amo. E aí você começa a ficar numa situação em que você se sente o tempo todo cobrada de fazer com que o outro sinta esse amor. Já parou pra pensar se isso acontecesse com você? Como que você ia se sentir? Você não ia se sentir carregada com o peso dessa responsabilidade? E aí você imagina você chegando em casa e o seu marido lá todo cabisbaixo, com cara feia, e você fala pra ele: mas o que foi? O que você tem? Ele fala: nada, não, tá tudo bem. Você fala: não, me fala, o que foi? Não, é porque você não tá mais falando que me ama. Aí você fala: meu Deus, o que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que provar? Então, gente, imagina. Eu gosto de fazer vocês imaginarem isso pra você ver o tanto que isso acaba sendo um fardo pros dois, sabe? Não é só pro homem, não é só pra mulher. É um erro muito comum que acontece. A gente colocar no outro essa responsabilidade o tempo todo de fazer com que a gente sinta amor, que a gente sinta que é amado. E ter que ter isso reforçado o tempo todo. Então, você imagina para um casamento que é assim, esquecer por qualquer motivo aí uma data importante. Imagina. Sei lá, esqueci o nosso aniversário, nosso mêsversário, porque tem, né? Começo do namoro, no começo do casamento tem o mêsversário, né? Meu irmão é casado, ele casou há pouco tempo, e eles fazem lá o mêsversário. Eu falei: ixi, Lucas, daí daqui a pouco acaba. Porque é uma coisa que, se você esquece, se você, se por exemplo, né, aí se colocando no lugar do marido, suponhamos que você tá num dia corrido e você acaba esquecendo. Ele fala: olha, tá vendo? Você não me ama, olha só, você esqueceu uma data importante que não sei o quê, olha como você é, e já começam as acusações, entende? Então, é algo que você ser cobrado o tempo todo e você ser colocado à prova para reafirmar esse amor o tempo todo é algo que cansa no relacionamento, sabe? No começo, tudo bem, no começo do casamento, do namoro ali, você tem essa disponibilidade, mas quando as coisas começam a acontecer, quando vem filhos, quando vem todos os compromissos, principalmente quando vem as dificuldades, né?
na vida, não só dentro do relacionamento, mas dificuldades que a gente passa com os nossos familiares, com algo que acontece, às vezes com um desafio muito grande no emprego, a gente acaba tendo que a gente acaba desequilibrando aí essa balança do casamento, e isso não significa necessariamente que não exista mais amor. Significa que vocês estão passando por um processo em que, em vez de um ajudar o outro a superar, um acaba cobrando do outro essa necessidade de ser amado, entende? Onde que entra o companheirismo nesse momento? Onde que entra esse olhar para o outro, entender o outro? Então é um erro muito comum que eu vejo acontecer, e que eu gostaria que vocês sempre se colocassem no lugar do outro e fizessem os papéis invertidos para você começar a ver o tanto que é difícil. Inclusive, eu tenho uma aluna do Elo no Lar, que a gente tem as aulas em grupo, né? Inclusive, essa aula em grupo, ela é fantástica, porque são insights, assim, que a gente tem de experiências que são muito ricas, né? A gente aprende muito com a nossa experiência, mas quando a gente tá num grupo de mulheres que têm experiências diferentes, a gente acaba aprendendo o dobro, o triplo, sabe? Então, é uma coisa muito maravilhosa. E uma das alunas, ela falou justamente isso. Ela falou: Carol, eu nunca tinha parado pra me colocar no lugar dele. Nunca tinha parado pra fazer isso. Deve ser um saco, ela falou. Agora eu percebo como eu tava sendo chata. Entendeu? Então, gente, é algo que vocês precisam sempre buscar fazer. Quando tiver algo te dando angústia, tiver algo te incomodando, faz isso. Nossa, mas e se fosse o contrário? E se fosse assim? E começa a fazer, como que eu ia me sentir se ele me dissesse isso que eu tô dizendo pra ele agora? Faz essa avaliação que vocês vão ver o tanto que o entendimento de vocês e quanto que as reações de vocês vai mudar.